Vamos começar aqui, então, professor, com a pergunta do Murilo Santos de Carvalho. O Murilo perguntou o seguinte: professor, como o senhor vislumbra a comunicação atual entre a ciência e a gestão pública no que diz respeito ao envelhecimento da nossa população? Estamos preparados? Podemos ser positivos? Murilo, muito boa noite, muito obrigado pela pergunta. Professor. Ok, bom, vou tentar responder um pouco. Olá, Murilo, boa noite. Muito bom te ver aqui. Eu acho que, primeiro, eu vejo dois elementos na pergunta que o Murilo nos traz. Primeiro é a questão da comunicação. Estou usando a palavra comunicação aqui para abordar a lógica da informação, uma série de outros elementos que perpassam essa ideia de comunicação entre ciência e gestão, ou entre ciência e sociedade, também poderíamos falar nisso, né? Eu acho que tem dois elementos, né? A gestão pública, ela é construída muito em cima de dois pilares. Um é o aspecto técnico, o outro é o aspecto político. E não há como separar, né? São elementos que estão associados e com o seu grau de importância. Não dá para a gente achar que só o aspecto político consegue construir. E também não dá para a gente achar que só o aspecto técnico, desconsiderar o político, vai construir. Não funciona assim num espaço que é político. Precisa ter uma interação entre esses dois elementos, o técnico e o político. Então, ao mesmo tempo que nós temos que desenvolver ferramentas, Murilo, dentro da área, principalmente da saúde coletiva, que sejam capazes de abordar o cuidado da população, não apenas do indivíduo, que sejam factíveis, que sejam execuíveis, nós também temos que construir estratégias políticas. E aí, quando eu falo de política, eu não falo de partido, né? Eu falo de atores políticos que somos todos nós e que podemos estar representados através de uma entidade que representa a pós-graduação, através de uma associação de idosos, de um conselho municipal do idoso, de um conselho municipal de saúde. Todos são atores políticos. Todos nós somos atores políticos, né? O ser humano é um sujeito político. E, nesse sentido, estes atores, eles podem e devem também construir um movimento para fortalecer essa interação. Se nós não tivermos esses dois elementos atuando, eu acho que muitas das questões tendem a fracassar. Se o político for colocado demais em voga, talvez ele tenha maior chance de erro no aspecto técnico. E se o técnico for colocado demais em voga, talvez ele fracasse no aspecto político, na execução destas políticas que são necessárias. Isso eu acho que é um problema. Do ponto de vista do envelhecimento, eu acho que a gente tem falado um pouco sobre o envelhecimento. E quando nos propusemos aqui como grupo a fazer esse tipo de atividade, é porque a gente não só gosta desse assunto, tem tentado aprender mais sobre ele, mas quer trazer para a comunidade um pouco a ideia de estudar mais sobre o processo do envelhecimento. Não sei se vocês estão me acompanhando bem, eu recebi um sinal aqui que tínhamos travado, não sei se voltou o nosso sinal, se está tudo ok. Seguimos, Luiz? Seguimos, Alisson? Tá bem, o sinal deu uma travadinha, mas o sinal volta, professor. Ok. Eu destacava, então, da importância da gente pensar desses dois elementos no técnico e no político. E destacava também como um grupo de estudo de uma universidade pública que tem um compromisso como universidade pública com não apenas com quem quer construir aqui uma formação de mestrado, doutorado, iniciação científica, mas que quer levar para a sociedade uma contribuição, eu acho que é papel nosso contribuirmos para estimular este tema à discussão. E quando eu falo tema, é o tema do envelhecimento, que eu acho que ainda não ocupou o devido espaço dentro da sociedade. Essa semana é uma semana interessante, a gente viu alguns elementos que estavam aqui sendo apresentados até pela data que você comentou, né, Luiz? Vários órgãos aqui promoveram atividades, como é o caso do SESC, como é outro órgãos representativos. A gente viu em algumas emissoras de TV também alguns filmes, alguns eventos, trazendo à tona essa discussão. Mas eu acho que ela não deve estar presente só no dia 1º de outubro, né? A gente tem que incorporar isso mais fortemente dentro do nosso dia a dia, porque isso cada vez mais vai crescer dentro da nossa sociedade, né? Essa ideia do processo do envelhecimento e as suas consequências. Sim, entendi. Nos desculpar, porque a live parece que está travando um pouquinho, né? Para quem está nos assistindo ao vivo aí,
A gente sabe como é que é a nossa internet no Brasil, ela às vezes trava por absolutamente nada, né? Mas travou aqui para mim um pouquinho, mas a gente não perdeu o fio da meada, eu acho que deu para compreender bem, professor. Ficou ótimo. Deixa eu passar para a próxima pergunta aqui, vamos ver se a gente vai conseguir colocar na tela, mas eu já vou lendo para o senhor, é uma pergunta em duas partes, professor. A pergunta do Mauro Antônio Félix. Boa noite, Mauro, muito obrigado por contribuir com a pergunta. A pergunta é assim, professor, a primeira parte dela. Quando e como devemos realizar nosso cuidado para o envelhecimento bem-sucedido? Quando e como? E como devemos realizar nosso cuidado para o envelhecimento bem-sucedido? Ok, boa noite, Mauro. Obrigado pela tua pergunta e por estar acompanhando a gente. Olha, Mauro, eu acho que quero resgatar uma coisa que eu comentei antes. Eu acho que ao longo da vida, né? Um processo de envelhecimento, ele é influenciado por uma gestação adequada de uma mãe que fez o seu pré-natal, uma criança que nasceu com um bom peso, uma criança que foi vacinada adequadamente, sem nenhum tipo de fantasia sobre vacinas, que foi imunizada, que se desenvolveu e praticou muito esporte na escola, porque é muito importante o esporte para o desenvolvimento físico e cognitivo, que viveu experiências, que se desenvolveu, então ela vai chegar numa condição na velhice muito mais, eu diria, capaz de enfrentar as perdas que esse processo naturalmente nos traz. Então, eu te diria que quando, ao longo da vida, nos preparando da melhor forma, tendo um comportamento e uma atitude de promoção e de prevenção da nossa saúde. Em relação à velhice, existem alguns elementos que são importantes que a gente sabe que vão ocorrer. Algumas perdas, algumas limitações físico-funcionais, que nós temos que, dentro da nossa possibilidade de movimento, de buscar estratégias. Né? Se a gente sabe que talvez tenhamos dificuldade de nos movimentarmos, morar num prédio no quarto andar, onde não tem elevador, que eu tenho que subir e descer a escada, pode não ser uma alternativa muito boa. A questão é, eu tenho opção de trocar, né? Essas condições, estou dando um exemplo aqui, nos fazem pensar como é que a gente se prepara para o futuro. E, além disso, existem esses elementos que são muito importantes, eu quero destacar três, então, Mauro. Três, sem ser uma receita pronta. Construção de relações sociais positivas. Interagir com o outro, interagir com a família, interagir com os vizinhos, interagir nos ambientes sociais que você frequenta e percorre. Isso é fundamental para um envelhecimento bem-sucedido. Segunda questão é uma atitude de manter-se ativo fisicamente ao longo do dia, ao longo da vida. E, se possível, também manter uma prática de exercício regular, que envolva tanto a parte cardiovascular, como a parte de equilíbrio e a parte de força. E, por fim, não menos importante, a questão da alimentação, da nutrição, adequada às condições do sujeito. Não é quantidade, mas é qualidade. Muitas vezes a gente não precisa de suplementação, salvo na existência de doenças, alguns outros elementos. A gente precisa de uma boa dieta, uma boa qualidade de dieta, que um profissional da nutrição pode nos ajudar muito nesta definição. Eu acho que esses três elementos colaboram muito em relação à construção e esse olhar dos desafios que nós temos. E o quando, ao longo da vida, isso tudo vai influenciar na forma como nós vamos chegar nos 60, nos 70, nos 80, nos 90, nos 100, o quanto Deus permitir. Interessante. Então, professor, só a segunda parte da pergunta do Mauro aqui. Como as pessoas podem acessar informações em saúde para o envelhecimento bem-sucedido? Eu acho que aí a gente tem um outro desafio muito parecido com algo que o Murilo também comentou antes, né? Muitas vezes a gente cria uma ideia de que as informações por si só, elas podem ser construídas através de regras ou de ordens que você vai passar para uma pessoa, né? Aquela coisa que a gente às vezes fala, assim, popularmente, de dar orientações, dar conselhos para as pessoas, e isso vai fazer com que as pessoas modifiquem seu comportamento. Eu acho que nós temos que criar um ambiente de popularização da ciência, que as pessoas possam adquirir a capacidade de ter um juízo crítico maior sobre as informações, porque, de certa forma, Mauro, hoje, com o celular, e os idosos usam muito o celular, o acesso à informação, ele é muito facilitado, em diferentes ambientes, em diferentes estratos sociais. A questão é a qualidade da informação e a capacidade do sujeito
construir um juízo de valor adequado dessa informação e, por fim, a condição que ele tem de transformar a sua prática. E aí eu acho que a gente não pode incorrer numa falácia que é aquela que o sujeito consegue sozinho se autodeterminar. Eu acho que é importante o apoio do Estado, criando ambientes, condições, espaços, regulações que ajudem nesse processo, nesse comportamento, e, ao mesmo tempo, os profissionais da saúde também agir nesse sentido. Então, acessar informações, a gente tem muitas delas, sendo acessadas em páginas, uma série de lugares, universidades, serviços, mas nós precisamos desenvolver as habilidades de todos nós, inclusive dos idosos, no sentido de melhorar o nosso senso crítico sobre estas informações, sobre isto que nos chega, no sentido de termos o melhor uso dessas informações. Eu acho que isso é bastante importante. Vale para questões de envelhecimento bem-sucedido, vale para questões da vida como um todo.